Ô, Cauti, já vamos começar então abusando de você aqui para tentar entender esse rolo do caso do Banco Master que não para de ter desdobramento. Você escreveu uma matéria sem saída a respeito do caso do Banco Master, justamente, e a gente, nesse comecinho de edição, a gente pensava aqui, debatia sobre o seguinte: a saída de Dias Toffoli da relatoria do caso e a entrada de André Mendonça. Como você avalia essa saída? Foi dentro dos conformes? Terá algo nos bastidores? E o que esperar de André Mendonça daqui para frente? Né? Pois é, Adriana. Bom, foi o mínimo sindical, né? A saída de Dias Toffoli da relatoria do Banco Master foi o mínimo que se esperava após a descoberta de que Dias Toffoli recebeu dinheiro do Banco Master através de um dos fundos administrados pela RIAG, que é esta gestora que era ligada ao Banco Master através do cunhado de Daniel Vorcaro, esse tal de Zedel, e o próprio Vorcaro trocou mensagens com esse seu cunhado, dizendo que era necessário acelerar os pagamentos a Dias Toffoli para a venda da participação daquele resort lá no Paraná, no famoso resort Taiaiá. Pois bem, Dias Toffoli, ele foi relator do caso do Banco Master desde dezembro, ele impôs sigilo absoluto, ele tentou de todas as formas atrapalhar a Polícia Federal em suas investigações, ele também inventou uma cariação no dia 30 de dezembro, o último dia útil do ano, que nem os bichinhos do Palácio do Planalto estão lá, da Alvorada estão lá no último dia do ano, isso tudo para criar um desconforto, para criar problemas de imagem para o Banco Central, que decidiu a liquidação do Banco Master, e Dias Toffoli, em nenhum momento, nos mais de 2 meses que ele foi relator do caso do Banco Master, em nenhum momento ele disse que estava potencialmente impedido de ter essa relatoria por causa desse relacionamento econômico, porque essa é a parte grave, um relacionamento econômico do dinheiro que ele recebeu via REAG, via esse fundo Aldrin, que era administrado pela REAG. Agora, a parte ainda mais grave é que Dias Toffoli não apenas fez resistência a esse tipo de mudança, né, da relatoria, que era evidente, era clara, somente aconteceu quando a Polícia Federal entregou um relatório de 200 páginas apontando possíveis crimes cometidos por Dias Toffoli, entregou esse relatório para o presidente do STF, o Edson Fachin, e Dias Toffoli não queria sair da relatoria, só saiu quando o Lula mandou sair, que é ainda mais grave. Lula disse: não é possível que Dias Toffoli se mantenha relator. Não porque Lula tenha um apego ao direito, né, aos bons costumes institucionais, não, simplesmente porque eles achavam que mantendo Dias Toffoli ia ter um desgaste para o seu governo em ano eleitoral, porque quem nomeou Dias Toffoli para o Supremo foi o próprio Lula. Então, somente quando o Lula disse que Dias Toffoli não podia permanecer na relatoria, que ele decidiu sair. E saiu, Adriana, de uma forma absolutamente vergonhosa. Ou seja, uma reunião sigilosa, basicamente uma reunião reservada dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que elaborou uma nota vergonhosa, dizendo que não, Dias Toffoli fez tudo certo, que era uma honra ter ele no Supremo Tribunal Federal, que ele era um orgulho para a instituição e que todas as suas decisões iam ser mantidas. Mesmo assim, ia ser removido da relatoria. Nenhum. Assim, é uma problema de descompasso cognitivo, evidentemente, porque está tudo certo. E o cara é o fenômeno do direito brasileiro, mesmo tendo bombado 2 vezes no concurso para juiz, se o cara é o Superman do direito, para que tirar da relatoria do caso, né? Então, e também é uma coisa anticonstitucional, porque qualquer decisão judicial, qualquer decisão tomada pelo juiz de primeira instância de Carapicuíba e pelo Supremo Tribunal Federal, todas devem ser motivadas. Todas não podem ser tomadas pela cabeça. Se não há justificativa, não pode ser tomada. É a base, assim, é lógica jurídica, que claramente falta para nossos ministros Supremo, assim como falta vergonha na cara, nesse caso do Banco Master. Inventaram, então, né? Ô, Cauti, e sobre o André Mendonça? Hoje, no começo do programa, eu e o Julie discordamos, porque eu estou super com o pé atrás, eu não confio nele, devido, né, ao livro que já escreveu com o Alexandre de Moraes, e também aquela frase que vazou da reunião. A Julie, ela já vê o lado positivo disso. Eu queria saber a sua opinião, se você tem esperança que André Mendonça vai fazer o trabalho correto e imparcial nesse caso.
Bom, eu daria benefício da dúvida para todo mundo, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque lembramos que quem foi o grande, vamos dizer assim, promotor do processo do mensalão contra o PT foi um juiz nomeado pelo próprio Lula, né? Que foi o Joaquim Barbosa. Então, o André Mendonça, por sinal, foi nomeado pelo Bolsonaro. Então, vamos ver os próximos passos, vamos dar o benefício da dúvida. Até porque o André Mendonça, ele já, no caso do INSS, do escândalo do INSS, do qual ele é relator, ele não teve nenhum problema em mandar prender gente, em mandar busca e apreensão, não poupou ninguém. Então, assim, no caso do INSS já demonstrou que não tem rabo preso, né? É claro que todos nós gostaríamos que ele tivesse sido mais vocal, especialmente nas decisões mais absurdas, até diria abjetas, do Supremo Tribunal Federal, que não tiveram uma oposição tão contundente por parte dele e por parte do Cássio Nunes, que é outro desaparecido, né? Outro sumido lá no Supremo Tribunal Federal, nomeados pelo Bolsonaro, né? Então, quem sabe agora Nunes Marques André Mendonça consiga demonstrar um pouco mais de altivez, né, vamos usar esse termo, nesse caso. Agora, tem também outro ponto, está todo mundo olhando. Tá todo mundo de olho. E como? E tá todo mundo com uma lupa desse tamanho. Então, qualquer tipo de decisão, no mínimo equivocada, ou que possa dar a entender que ele tentou favorecer ou encobertar algum tipo de absurdo ou abuso, com certeza ele vai ser responsabilizado. Eu não acredito que um ministro como ele, que tem um histórico de... Eu fui aluno dele na Fundação Getúlio Vargas, num curso de Direito. Então, assim, eu já tive o prazer de ouvi-lo dando aula. Não me parece o caráter da pessoa querer encobertar. Mas, claro, no Supremo, né, a gente sabe como uma pessoa entra, não sabe como ela sai, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, quais serão os próximos passos. E até a gente dizer que esse ano ele deve se destacar muito, porque além de estar à frente do Master, ele também estará à frente do INSS, do caso, e também assume o TSE. Mais para o meio do ano, né? A gente ele será vice. Será vice, né? Vice. Pois é, em ano de eleição, já pensou que cargo importantíssimo? Julie! Eu, como vocês sabem, estou com o Caute, até porque, como o Caute disse, ele não tem rabo preso e isso já é meio caminho andado, né? Para que a justiça seja feita. Ô, Caute, essa semana a gente está esperando só na semana que vem, o Vorcaro que vai falar, né, na CPMI da UNSS, e ele disse que vai falar. O que esperar dessa visita dele lá? Esse é dia 24 agora, aparentemente, a sua deposição. Olha, o Vorcaro tem duas opções. Ou ele fica quieto, né? Ele tenta cobrir os seus riventes políticos, porque você não monta um esquema fraudulento como o do Banco Master, que tungou 41 bilhões de reais, pelo menos, do FGC e roubou fundos de pensão, aliás, do Brasil todo, dessa forma, sem ter referentes políticos. Porque eles te pegam, se o sistema for contra você, te pegam na primeira esquina, né? Se você conseguir operar por pelo menos 5 anos dessa forma criminosa, alguém muito poderoso te encobertou, te deu cobertura política, te deu cobertura judicial também, né? Porque, claramente, temos autoridades no Brasil que deveriam investigar esses casos e todas deixaram rolar solta essa história. Então, se Vorcaro decidir encobertar esses seus referentes políticos, com certeza ele terá consequências graves do ponto de vista pessoal, porque ele será condenado e considerado o único responsável disso tudo. Ele vai ter perdido o banco, perdido a boa vida, né? Porque não é que depois que acabar tudo isso ele volta a ser banqueiro, volta a ter jatinhos. Não, ele vai, na melhor das hipóteses, voltar a ser um empreiteiro de terceira categoria lá em Belo Horizonte. Com todo respeito pelos empreiteiros de Belo Horizonte, mas ele passou de ter um banco, de andar de jatinho de 200 milhões de reais, né? Para voltar a construir prédios em Belo Horizonte, do qual nem ele é tão bom, não é tão craque. Então ele vai perder o banco, perdeu a vida boa e vai perder a liberdade. Eu acho que ele vai querer botar mais gente no rolo para ver se ele consegue limitar o dano, né? Ou até mesmo como um sentimento de vingança, né? Porque essas pessoas possivelmente devem ter abandonado ele nesse momento. A gente viu tentativas desesperadas de alguns figurões da República, como, por exemplo, o ministro do TCU, Jonathan de Jesus, que tentou reverter de todas as formas a liquidação do Banco Master. Não conseguiu. Vimos agora o Toffoli, né? Que pegou dinheiro fisicamente do Vorcaro para vender
ele vender participação ao Tayaya. Então, assim, a gente viu que ele tinha, assim, um networking, né? Ele tinha, vamos dizer assim, alinhamentos, né, nos mais altos níveis da República. Essas pessoas não conseguiram evitar sua prisão, a liquidação do banco, o seu patrimônio congelado, entre outras coisas. Então, quem sabe o Vorcaro decida falar e decidir, morra a sanção com todos os filisteus. Fala, né? Vorcaro, queremos muito, por favor, briguem, entreguem-se pelo bem do Brasil, né, Paulo? Uma última pergunta que eu queria fazer sobre isso, que a dúvida, ele será punido? Porque na minha visão, é uma briga de poderosos. De um lado tem os políticos, a justiça e todo mundo que está envolvido ali está lá no celular dele. Do outro lado tem os bancões, as pessoas que investiram dinheiro, que querem a punição e também querem que a imagem do sistema financeiro brasileiro não vá para o buraco. Então, quem que vai ganhar nessa briga? Porque é briga de gigantes, né? Quem que vai ganhar? Pois é, bom, Paula, no Brasil, onde ninguém dos envolvidos no Mensalão e Petrolão está preso, é difícil pensar que tenha uma justiça que funcione, né? Sabendo que temos um descondenado que está no Palácio do Planalto. Então, sim, a gente fica sempre com o pé atrás, achando que não vai dar em nada, especialmente por quem conseguiu ter na sua folha de pagamentos muita gente lá em Brasília, como o Daniel Vorcaro. Agora, por outro lado, ele teve a péssima ideia de cutucar com vara curta a Faria Lima, porque os bilhões de reais que foram de nós, poupadores, para o Banco Master, não foram para o Itaú, o Bradesco, o BTG e outros bancos que perderam dinheiro, porque os recursos que foram para o Master, que foram absorvidos nessas tramóias das empresas falidas, nas quais o Master colocava dinheiro, entre outras coisas, são recursos que não foram para os grandes bancos. E eles querem que isso nunca mais aconteça, né? Eles querem mais do que justiça, acho que eles querem vingança, né? Porque o Vorcaro criou sérios problemas para eles. Então, dificilmente eles vão deixar passar batido essa história, dificilmente ninguém será punido. Agora, se isso vai chegar, essas punições chegarão aos altos escalões lá da República, é mais difícil, assim, acreditar. Mas que o Vorcaro nunca mais vai pisar na Faria Lima, eu tenho certeza absoluta que nenhuma asset de terceira linha ele consegue criar. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.